Agora, é uma palestra muito especial e eu vou falar um pouquinho o porquê. Na época que eu ainda era estagiário e depois virei um dos vendedores da BeamWorks Brasil, tinha muitos desafios, né? Eu estava aprendendo e tudo mais. E a gente vai receber hoje aqui um cliente da BeamWorks Brasil, mas meu primeiro cliente, né? Então, assim, todos são especiais, mas esse não tem como esquecer. Então, eu gostaria de apresentar a vocês Frederico Baião, 39 anos, natural de Itabira, Minas Gerais, é residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, possui dupla titularização pela Ziggurat Global Institute of Technology e University at Barcelona, no programa de Master Internacional em BIM Management, cursando a especialização de Projeto Estrutural de Concreto Armado e Protegido para Pontes e Viadutos pelo Instituto de Especialização, IPOS. Nossa palestra de hoje com ele será sobre fluxo de trabalho com ideia estática, checkbot e ligações paramétricas. Serão abordados fluxos de trabalho entre softwares de dimensionamento e CAD, SIENgineer, SAP 2000, Tecla e o ideia estática, através da ferramenta checkbot, e as possibilidades de parametrizar ligações metálicas, demonstrando as possíveis interações entre as ferramentas para otimização completa do processo de elaboração de projeto. Vamos receber Frederico. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui a convite da BeamWorks, né, empresa que tem sido parceira da gente. E já aproveito para dizer que um dos motivos que me fez optar, na ocasião, pela aquisição do SIENgineer, comecei pelo SIA, foi saber do suporte, né, da qualidade do suporte da BeamWorks. E, ao longo desses anos, posso dizer que nada mudou, né, e, ao contrário, tem só melhorado. Bom, o Walter já me apresentou, sou Frederico Baião. Me considero um engenheiro civil em formação, pois eu julgo que nada sei, então eu estou sempre tentando aprender um pouco mais, seja com os colegas, através dos grupos, né, seja através dos livros. Né, estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu tenho a minha empresa de consultoria, Baião Engenharia, mas também atuo numa empresa de projetos industriais voltados à mineração, que é a ECM, uma empresa de 40 anos que atua nesse segmento de projetos voltados aí à mineração. Então, sou um calculista estrutural e estudioso desses processos de desenvolvimento de projeto. Né, o que eu ando fazendo hoje? Como eu disse, gosto muito de livros, então sempre estou correndo atrás de uma boa bibliografia, né, frequentar hoje a gente tem uns sebos virtuais, então alguns livros que a gente nem acha mais. A minha estante está cheia deles. Hoje tenho trabalhado com SIENgineer, né, e uma das coisas que eu acho mais fantásticas do SIA, além da gente já conhecer a potencialidade do software, é a integração da memória de cálculo junto ao modelo analítico, o que nos permite muita velocidade aí, principalmente em revisão de projetos, que a gente sabe que é uma parte que dói muito no dia a dia da gente. E também tenho trabalhado, aí já na ECM, eu trabalho com o SAP 2000, né? Também um poderoso software, talvez o mais conhecido hoje e o mais utilizado, né? Porém, eu, utilizando o SIA, eu fico igual esse camarada aqui, ó, feliz da vida, porque a modelagem dele é muito fluida, muito na mão ali, então você tem muito controle do seu modelo analítico, ele é muito aberto. Infelizmente, não posso dizer o mesmo do colega aqui. Então, como eu lido muito com projetos industriais, às vezes eu tenho situações de caldeiraria acopladas nesses prédios, a modelagem é extremamente custosa, né, nessa solução. E quando eu preciso, então, eu tenho um prédio desse aqui, ou às vezes uma moagem, né, com mais de 30, 40 tipos de equipamentos, você pode imaginar a complexidade que é montar as combinações de um cara desse aqui. Então, nessa solução aqui, me dá até um desespero toda vez que eu tenho que montar essas equações. Às vezes eu perco dias,
para tentar escrever equações no Excel, tentar pegar os piores cenários. O que aqui no CIA, ele tem lá aquele motorzinho de envoltórias que nos ajuda demais. A gente filtra as combinações críticas, então de milhares de equações eu reduzo ali para aquelas que são as mais críticas, né? E claro, hoje, né, complementando aí o nosso parque industrial, o ideia estática, né? Aqui já pude testar bastante esse fluxo do Tecla com o IDEA e o Advanced Steel também. Então, vou dar alguns insights assim, do que eu obtive de resposta, né? E, claro, vi todos apresentando aí a sua família. Sem o apoio dessa galerinha aí que ficou lá em Belo Horizonte, eu não poderia estar onde estou hoje, né? Então, são o meu maior tesouro hoje, né? Por eles que eu trabalho, mas gasto bastante tempo com eles também. Por isso que eu tento otimizar os meus processos de produção de projeto para passar mais tempo com eles, né? Desenhei aqui um fluxo básico de trabalho da engenharia estrutural hoje dentro de um contexto que eu trabalho muito, que são projetos industriais voltados para a mineração. Hoje, a gente tem o que a gente chama de arranjo mecânico ou arquitetura, ou a finalidade da edificação, que são ali o pessoal da mecânica dizendo para que vai servir aquele prédio, né? Quais equipamentos ele vai abrigar, aonde ele está inserido, às vezes, num contexto de uma planta de mineração. Então, eles passam para a gente essas cargas atuantes na edificação, através ali de um chamado plano de cargas, né? Um desenho com as cargas, com as posições dos equipamentos. Veja que isso aqui, hoje ainda, infelizmente, tem sido mais um fluxo até 2D mesmo, de CAD, né? Daqui, eu elaboro o meu modelo analítico estrutural e as condições de contorno baseada no uso dessa edificação. Depois eu procedo à análise e dimensionamento estrutural, né, considerando o dimensionamento aí de barras e ligações. E eu tenho que pegar esse output meu e mandar para a turma lá dos projetistas para poder fazerem o modelo 3D. E uma coisa que a gente tem discutido bastante, que é hoje um dos grandes calcanhares assim, em termos de planejamento, assim, de conseguir cumprir datas, infelizmente, são as extrações 2D, que ainda são muito onerosas do ponto de vista de utilização de mão de obra. Então, isso demanda muito tempo, e olha que a gente nem utiliza prancheta mais, mas demanda muito tempo, muito retrabalho com esses tais de entregáveis 2D. Então, a nossa proposição, eu tenho tentado estudar lá hoje, na SM, principalmente um fluxo de trabalho voltado para esses projetos industriais, de forma que eu faça uma modelagem, eu começo ela aqui, só que assim como a filosofia BIM, eu tenho um aproveitamento de informações desde o início aqui. Então, né, hoje é feito no AutoCAD 2D, mas a minha intenção hoje é fazer esse cara aqui, em vez de fazer esses arranjos, né, essa estrutura ali num desenho em 2D, passar a começar a fazer arranjos em Revit ou ArchiCAD em 3D. E com isso a gente sempre buscar trabalhar com IFC, pois ela torna uma solução muito mais abrangente, né, para você conseguir absorver e utilizar em outras situações. O ArchiCAD aqui, talvez para muitos, podem ter nunca ouvido falar, mas eu sou suspeito, pois trabalhei com os dois, o Revit e o ArchiCAD, e entendo que a curva de aprendizado do ArchiCAD é muito mais rápida do que do Revit, um software muito mais leve, e por que não dizer do ponto de vista comercial também, que é um interessante para todos nós, né? Uma ordem de grandeza, com 2 licenças dessa solo, que eu não preciso ter a licença completa, só o BIM Manager que precisa, eu consigo pagar uma licença de Revit. Então, você já está amplificando a sua força de trabalho. E o que eu consigo fazer nesse cara hoje aqui? Eu consigo fazer nele o meu modelo analítico estrutural, né? Então, as minhas informações de DR e DF, elas já vêm caminhando nesse modelo aqui analítico estrutural, que o ArchiCAD nos permite fazer, o Revit também, mas o ArchiCAD implementou de forma nativa, o que nós vamos ver aqui, o chamado SAF, né, o Structural Analysis Format.
que nada mais é do que uma planilha que dá para o engenheiro todo aquele modelo analítico estrutural, das suas condições de contorno, de carregamento. Então, você tem na forma de planilha todo o seu modelo analítico utilizado no programa. Né? O engenheiro adora a planilha, então eu consigo montar o meu modelo analítico estrutural aqui dentro ainda. Então, veja que tem geometrias muito complexas, às vezes, na mineração, projetos industriais. Eu consigo hoje, com o IFC, exportar para o SAP e fazer essa conversão de barras, mas, novamente, é muito mais sofrível. E o CIA permite usar de modelos de referência, esse IFC. Mas por que eu gosto dessa utilização do SAF aqui? Porque quando eu utilizo o SAF aqui, esse modelo de barras e nós que a gente usa muito nos programas de análise estrutural, eu já consigo colocá-los aqui, ou seja, a posição das minhas colunas e das minhas vigas principais, eu já consigo definir aqui. Então, eu já tenho todo o meu prédio delimitado aqui, inclusive eu consigo colocar até mesmo os carregamentos ali dentro do ArchiCAD ainda. Então, eu consigo montar os carregamentos, os casos de carga. Qual que é a implicação disso, de utilizar o SAF dentro do ArchiCAD? Ele considera a norma europeia, o Eurocode. Então, toda a estruturação dele de load cases, né, de combinações, por mais que no CIA, às vezes, você consiga usar ali a norma brasileira, ele já, por default, exporta segundo o Eurocode. Então, uma modelagem que você começou aqui, delimitando aqui o arranjo, você veio com a primeira introdução de uma referência utilizada num básico e depois do DF do detalhado, quando fecha-se o fabricante dos equipamentos, que é onde a gente tem as cargas. E aqui também as condições de vento, né, elas são muito importantes nesses locais, porque às vezes temos edificações na ponta aí de um morro, né? Minas tem bastante, então ela pode se tornar uma condição muito importante para edificação, mesmo ela não sendo tão alta. Tá? Mas tendem a ser, às vezes, prédios muito esbeltos. Então, eu consigo descer com esse SAF aqui e já trazer para o programa de análise estrutural esse modelo analítico. Então, veja que eu fiz uma modelagem que veio caminhando. Então, o cara que fez o arranjo e o cara que vai calcular já estão absorvendo o mesmo modelo. Então, na parte de análise e dimensionamento estrutural de barras e ligações, a gente novamente continua usando o SAP ou CIA, agora adicionando quem? O IDEA estática, que entrou para ajudar na parte das ligações e, como já vimos também, na parte aí de dimensionamento de members, né, que ela é muito importante em alguns casos que não conseguem ser cobertos ainda na parte das ligações, como, né, o Lucas já demonstrou e alguns colegas abordaram ontem. Hoje o IDEA, eu tenho essa interoperabilidade com os programas de análise, tanto na versão Steel quanto na versão Concrete. Hoje a gente vai abordar mais a versão Steel, tá? E quando eu venho daqui para cá, que é a parte dos modelos, também, hoje como ocorre, a turma tem que vir modelando esse cara aqui todo de novo. Assim, eu não consigo conceber como que às vezes o IFC não vem andando, não vem caminhando aqui, de uma forma mais madura, chega aqui. Hoje o camarada chega lá, abre o tecla, tem que modelar tudo de novo. Então a nossa proposição é você vir caminhando com esse cara aqui. Hoje o CIA, a gente consegue exportar o que a gente chama de modelo de geometria. A gente não impõe as excentricidades, né, no modelo analítico para o modelo tecla, né, o Advanced Steel, salvo alguma condição que às vezes seja realmente necessária a gente avaliar, mas a gente consegue montar um modelo geométrico aqui e caminhar com ele aqui para seja o tecla, seja o Advanced Steel. Então veja que a modelagem ela veio, aqui o projetista então, ele vai ter o trabalho de vir colocando as ligações. Aí, nesse fluxo aqui, que o IDEA nos ajuda muito, que veio com essa ferramenta chamada Checkbolt, né? Então, ele permite essa exportação, né? Seja de nós ou membros, né? Ele permite essa exportação do CIA e mesmo do SAP para o IDEA. Então, você já carrega todos os seus load cases, as suas combinações para dentro do software de ligações.
via checkboot, que é o que nós vamos abordar de uma forma mais detalhada. Não, o Revit não tem o SAFT. O Revit, hoje, ele tem uma API desenvolvida para modelos analíticos via CAD-TS, se não me engano. Você consegue também montar um modelo analítico, né, no Revit e levar para o Advanced Steel, só que ele é um plugin pago. O ArchiCAD, né, ele já vem isso de forma nativa, então, inclusive rótulas, os links rígidos que a gente queira lançar e tudo, eu já consigo lançar no próprio ArchiCAD. Aqui já dentro do Checkboot, a gente, né, o Lucas já abordou, é uma ferramenta que eu consigo integrar então softwares CAD e soluções de elementos finitos. Consigo fazer esse fluxo, em alguns casos até mesmo bidirecional, via o SAF, né, o Excel ou IOM. Então aqui a gente tem uma gama grande de ferramentas onde já se implementou o Checkboot na versão Steel. Grande parte delas já são utilizadas aqui em solo, né, nacional, o SAP, né, o Advanced Steel sendo muito usado também. O SDS2 aos poucos também vem ganhando mercado e eles estão né, implementando assim, bastante melhoria nessa parte do Checkboot e da integração com o CIA, né? Aqui o Tecla, né, talvez o mais conhecido e o mais utilizado hoje. Algumas outras soluções ali, o próprio CIA, né? O Rhinoceros, que ajuda bastante na questão da programação visual, então o ideia não é diferente. Então, nas últimas releases, ele integrou essa possibilidade de trabalhar com a programação visual ali dentro do Grasshopper, né? O Strap também, que é bastante utilizado aqui, então ele consegue trabalhar via checkbot com a ideia estática. Esse vídeo aqui, ele mostra o que é o SAF. Eu peço licença de vocês para eu mostrar, ao invés de mostrar no vídeo, de abrir o arquivo aqui e mostrar para vocês o que é. Então, o SAF nada mais é do que aquilo que eu disse, é uma organização de forma estruturada no Excel de toda a informação que você tem no modelo analítico, por exemplo. Aqui uma tela aberta do CIA, né, que você tem aqui um estudo que o cliente pediu para fazer. Bom, então aqui às vezes você tem não se assustem se vocês virem alguma aberração aí, que são coisas que o pessoal pede para a gente avaliar muitas vezes que está pronto, então. Mas é isso, aqui você tem um software, tem um SimEngineer, tá? Então, eu exporto via SAF e ele me dá um arquivo tipo esse aqui, ó, do Excel. Com toda a estruturação da informação aqui, né? A classe do aço, né? As seções transversais, a geometria, né, dos nós. Então, toda a informação necessária para construir esse modelo analítico, ele é planilhado, né? Então, uma coisa muito legal também do SAF é que possuímos um visualizador, né, do CIA Autoconverta gratuito, que você consegue visualizar ali aquele Excel. Então, você tem uma visão de como está o seu modelo analítico. Isso num contexto aí de uma CQP, por exemplo, para você ali, às vezes, ter um entendimento melhor de uma memória, ajuda bastante, porque você tem todo o endereçamento de nós, de eixos locais, de carregamentos, assim como um modelo IFC. Então, isso aqui, talvez, o SAF é o que mais se aproxima de um modelo, vamos dizer assim, BIM para chamar de nosso, né, os engenheiros estruturais. Então, é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a entender aí o que o colega às vezes pensou, porque para uma mesma estrutura, acredito que todos nós conceberíamos aqui diversos modelos analíticos, né? Não convergiríamos talvez ali para o mesmo. Então, é muito importante eu entender se eu estou avaliando se o que o meu colega fez está de acordo ou não. As considerações do modelo analítico, às vezes numa memória isso fica ali, a gente sabe como é, você emite a revisão 0, só que foi entregue a revisão 5.
Então, aí as informações ficam desencontradas. Então, quando você consegue olhar aqui o que foi feito no modelo analítico, você tem mais segurança, né? Agora, eu vou voltar aqui, ainda dentro do checkbot, para mostrar algumas questões, tá? Antes da gente passar para as ligações paramétricas. Então, veja só. A gente sabe que é muito fácil fazer essa importação ali de modelos e de esforços do SAP. Mas um modelo deste tamanho, se você coloca para exportá-lo assim direto para o checkbot de forma automática, o computador não vai, ele agarra. Então, e a gente tem um problema para lidar aqui também hoje, se você for pensar. Estava conversando com um colega ainda ontem, o Carlos, que lá fora, às vezes, o engenheiro que fez o dimensionamento, por exemplo, das barras, não é o mesmo que vai dimensionar as ligações. Às vezes, isso fica a carga ali do construtor. Então, imagina como fazer para você passar uma informação de esforços internos de milhares de barras para você, às vezes, pegar um caso de um nó desse aqui e saber qual é o crítico, né? Então, hoje, é uma tarefa que a gente tem, né, quando a gente pega um modelo como esse, da gente tem que usar o recurso de forma mais inteligente, né, possível. Aqui eu mostro uma tela, por exemplo, de checkbot, onde eu abri e importei o arquivo SAF gerado pelo CIA, tá? Então, eu não utilizei o checkbot de forma direta aqui do programa. Imagina que eu exportei o SAF, né? Que eu fiz a exportação de SAF do CIA e um colega que vai utilizar essa informação. Então, aqui eu tenho a entrada no IDEA desse modelo analítico, né? Você consegue selecionar aquilo que você quer exportar. Então, veja que ele tem aqui os membros, né? Chamados membros, e os nós. Então, aqui, ele importou de forma automática no SAF todos os nós, chamados nós para compor as ligações, né? Aqui, nesse tipo de exportação, não vieram os membros, né? As barras, por exemplo, caso eu queira fazer uma análise deste elemento aqui, né? Uma flambagem, algum deslocamento. Já nessa outra opção aqui do checkbot, eu já consigo fazer via direto do CIA. Eu venho aqui e chamo o IDEA, posso selecionar ali as barras que eu queiro, né, que eu queira exportar, e aí sim ele vai gerar também para nós aqui os mesmos nós. A diferença é que habilita um cara diferente aqui, que é o membro, porque aí quando eu estou com o checkbot aberto, eu posso selecionar barras que eu queira para justamente utilizar o módulo member para fazer essa análise. Então, não vale a pena você utilizar o checkbot assim para fazer uma importação massiva, né, completa assim, de um modelo de uma única vez. O gasto computacional é enorme, né? E aqui eu mostro uma obtenção do checkbot aí já via SAP, que eu vim aqui e selecionei, né, uma fachada dessas aqui do meu prédio e ele já trouxe todo mundo aqui para mim. Para quem trabalha com SAP, por exemplo, ele só consegue importar, por exemplo, as combinações que venham lá do combination, né? O load case, se tiver só no load case, não vem. Então, são as combinações que foram utilizadas no dimensionamento. Então, veja que ele exportou para mim o meu modelo analítico na forma como ele foi concebido lá no programa, né? De forma que agora eu posso escolher aqui o nó que eu queira e proceder ao dimensionamento da ligação. Então, como que a gente pode utilizar essa ferramenta hoje? Como que eu tenho utilizado essa ferramenta hoje, tá? Como nós somos ainda, né? Eu sou o profissional que vou dimensionar o modelo de barras e também de ligações, então eu venho dimensionando as ligações por fases. Eu venho analisando, né, na minha edificação ali os níveis
e vou utilizando o checkboot ali para importar, às vezes, essas regiões aqui que eu queira dimensionar. Mas qual o lance? Um prédio como esse eu tenho milhares de barras, então, dentro ainda da ferramenta de análise, eu preciso ter um trabalho criterioso para fazer filtros, para você selecionar ali barras e regiões que você entenda que são as regiões críticas do seu projeto, para você ser mais assertivo. Porque ali a gente costuma padronizar muitas ligações, né? Uma das sugestões que eu já conversei com o pessoal é implementar tipo um grouping, né, de ligações, porque uma vez que você consegue importar todo um modelo como esse para o SAP, você tem, né, a gente viu que a gente consegue utilizar hoje a biblioteca, então a gente consegue utilizar ligações que colegas já fizeram, ou mesmo as da sua empresa, então a gente consegue atribuir essas ligações mais rápidas, mas veja que digamos, a envoltória de esforços daquele nó, ela é específica para aquele nó. Só que, por exemplo, tem uma ligação de uma viga, um W200 por 26, ela acontece 2.000 vezes no meu programa, a depender da plataforma. Aí eu tenho que fazer esse trabalho hoje ainda na base de filtros, né, que eu crio, seja no CIA ou no SAP, para determinar, né, esses nós críticos, baseado ali nos momentos, né, nos esforços internos. Aí sim eu consigo usar o checkboot. Então ainda preciso de ter essa interação, pois eu não tenho como fazer essa consideração de grouping dentro do IDEA. Então isso geraria um esforço muito grande, já que sou eu mesmo que vou dimensionar as ligações. Então eu crio esse critério de forma mais fácil dentro do programa de análise estrutural. Eu entendo que é uma forma mais fácil e rápida assim, de você trabalhar. O seu modelo também ele vai ficando muito pesado, né? E como o meu produto final ele precisa ser uma memória, eu crio ali, né, o projeto para determinado prédio, vou agrupando essas ligações e montando a memória. E a gente viu que hoje a gente consegue exportar os desenhos, né, de fabricação e o UFC. Agora, um checkboot muito interessante, né, que o Sérgio comentou, eu ia mostrar para vocês a interação com o Profis, só que esse release ele veio com algum problema que a gente já passou para o suporte poder corrigir, ele não está funcionando ainda com o Profis, né? Mas agora ele já vem essa abinha aqui para a gente poder integrar com o software da Hilt. Um formato também de dados, tá, gente, que aparece nessa troca de dados com os programas analíticos, né, e o IDEA, o chamado IOM, ele gera para nós esse esquema de programação. Então, quem está muito familiarizado aí com Python, C++ e tudo, isso aqui, Steve está lendo como se fosse a Matrix lá, né? Você consegue entender. Então, todo aquele modelo analítico nosso virou, né, dados aqui de programação para fazer, né, essa troca aí entre os aplicativos. Uma atualização que veio muito interessante nos últimos releases foi a possibilidade da gente trabalhar com ligações paramétricas, né? Então a gente consegue agora, dentro de um fluxo de trabalho, por exemplo, utilizo o checkboot, faço todo aquele trabalho ali de filtrar as minhas combinações, as barras, né, e obtenho, né, a minha envoltória de esforços utilizados para dimensionamento da ligação. E para facilitar o trabalho ali dentro de um fluxo de um escritório, eu posso parametrizar essas ligações, porque no nosso contexto hoje, por exemplo, de prédios assim, industriais, de mineração, eu tenho muitas ligações repetitivas, mas com variações ali de número de parafusos, né, de tamanho de tala. Então, agora a gente consegue fazer essa parametrização de elementos aqui que variam apenas a geometria, né? Então, hoje, eu consigo estabelecer esses parâmetros aqui, geométricos, e ele já faz todo o ajuste. A gente sabe que a modelagem assim, no IDEA, seja no próprio Tecla, ela é fluida, mas ajuda demais para você trabalhar, às vezes, só com parâmetros de geometria. Então, isso vai auxiliar demais. Claro, nessas ligações paramétricas tem toda aquela integração,
né, com as linguagens de programação e do Rhinoceros, né, o ambiente aqui visual de programação, ele hoje está rodando na versão do Rhino 7. A gente já tem a versão 8. Eu não consegui concluir os testes porque eu sou usuário novo do Rhino, então eu estou ainda me familiarizando com a ferramenta. Não sei como funciona no 8, mas no 7 ele já funciona legal. E vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, o que seria essa ligação paramétrica. Uma ligação como essa flangeada, estabelecer os parâmetros aqui de plate thickness, né, para a espessura da chapa, número de parafusos, consigo modelar isso com as operações do IDEA. Poxa, mas se eu vier aqui e falar, eu quero usar 8 parafusos, ele já ajusta para mim, inclusive, as nervuras da ligação. Inclusive aqui, né, o offset plate, eu consigo mudar. Eu quero exagerar aqui, é bobagem que eu vou fazer. Estiquei as minhas nervuras. Então, a ligação paramétrica ela vai otimizar bastante, né, essas opções de ligação, de dimensionamento de ligação. Né, e já está disponível, né, desde esse último release, e o Sérgio comentou que ele já está implementando melhorias, né, na próxima versão. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. É um volume grande de informação para aqueles que queiram afinar um pouco essas ideias, assim, trocar uma ideia sobre esses fluxos de trabalho. Fique à vontade para entrar em contato, tá? A gente gosta de ajudar bastante, lá nos nossos grupos a gente se ajuda bastante. Agradeço a BIMWorks pelo espaço, tá? E é isso. Muito obrigado. Boa. Parabéns. Perguntas? Bom dia, Baião. Bom dia. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Tem um comentário e uma pergunta, né? Sim. Eu acho que, em relação ao comentário, aquilo que você apresentou do SAF, para nós que às vezes se dedicamos muito ali para uma questão de memória de cálculo, isso até vem no caminho de a gente trabalhar, entre aspas, né, com uma memória 3D, vamos dizer assim. Sim. Até para você entender quais foram os critérios, o que o calculista do passo anterior ao seu pensou, né? Isso é excelente. Para quem às vezes tem que se debruçar em cima de memória de outros profissionais que você acaba não entendendo nada, esse tipo de coisa vem para mudar muito, né? Tomara que um dia a gente saia dessa ideia de documentação de papel e comece a buscar esse tipo de situação. A minha pergunta foi até quando você mostrou ali o teu fluxo de trabalho, você até falou muito ali do ArchiCAD. A gente tem uma experiência positiva em arquivos que vêm do ArchiCAD para as nossas análises, né? Tem uma fidelidade muito maior até do que o Revit. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso dele, né? E se você já teve alguma experiência do uso dele com projetos de OAEs ou talvez até não OAE, mas um projeto já de cunho especial, vamos dizer assim, que fuja dessa ideia de edificação reticulada e por aí vai. Sim. É uma excelente pergunta, porque hoje, por exemplo, em projetos de OAE, você muitas vezes tem geometrias complexas e você às vezes até recebe modelos IFC e tudo mais. Mas o SAF, ele te dá essa possibilidade de fazer trocas de modelos analíticos já de forma nativa de dentro do ArchiCAD. Então, a interação do engenheiro estrutural, neste caso, ela ainda acontece dentro da ferramenta, para você montar o seu modelo analítico ali, porque o próprio ArchiCAD, como ele tem de forma nativa, você consegue controlar através de filtros, ligações, os links rígidos que muitas vezes a gente usa, né, no SAP, enfim, nos programas, a gente consegue atribuir isso lá no ArchiCAD. Então, é uma etapa um fluxo que você conseguiria fazer isso de forma interna. Hoje, a experiência que eu já tive de trabalhar com alguns projetos ali de infra, não cheguei a trabalhar com projetos ainda de pontes, mas de aduelas, por exemplo, foi muito positivo, porque ali eu consegui estabelecer bem os meus planos baseado nesses volumes, vamos dizer assim, do modelo do ArchiCAD,
e atribuir ali modelos analíticos, só que sem essa imposição de excentricidades, né? Que a gente sabe, por exemplo, todo programa consegue fazer importação de IFC, por exemplo, mas a gente sabe que quando vai para o modelo analítico, vira uma zona. Vai nó para tudo quanto é lado, as coisas não conversam. Então, o SAF, nesse ponto, eu acho legal, porque ele já te dá um modelo já conectado. O CIA até tem uma solução, que é o CIA Autoconverter, eu cheguei a trabalhar um pouco com ela, mas confesso que eu tenho dificuldade, pois, de encontrar até mesmo pessoas que trabalham nesse fluxo, tá? Então, o mercado hoje está muito viciado em Revit, como a colega mesmo abordou aqui. Às vezes o cliente solicita um RVT, que para mim não faz o menor sentido. Então, a gente tem que expandir esses campos, né? Então, esse modelo SAF, ele dá para nós assim, uma possibilidade muito boa. Eles ainda não estão sendo capazes, por exemplo, eu faço lá a análise do meu modelo e ele me dá os esforços internos. Embora eles digam que já é capaz de pegar esses esforços internos, eu entendo que a gente tem uma dificuldade aí também do ponto de vista do Excel, porque a gente tem um número limitado de células para poder trabalhar, e a gente sabe que um prédio, às vezes, como aquele ali, com 5.000 barras, 6.000 barras, facilmente extrapolaria em termos de esforços internos, né? Mas ele, sim, é como se fosse um IFC estrutural, né? Você consegue colocar ali. E eu enxergo muita potencialidade no uso do SAF justamente por ser uma modelagem circular. Você consegue fazer, inclusive, a volta bidirecional com o ArchiCAD. Você consegue exportar mesmo o SAF de volta, por exemplo, do CIA, você exporta, e no ArchiCAD tem essas ferramentas digamos, de auditoria, que você consegue comparar um modelo com o outro. Fica ali o verdinho novo, o vermelho existente, você consegue mudar. Então, eu enxergo uma potencialidade muito grande no SAF dentro do ArchiCAD por causa disso. Novamente, assim como o CIA, quando eu fui decidir pela ferramenta lá, conversando com o Walter, fiquei na dúvida, será que eu vou para o SAP, vou para o CIA? E, cara, o CIA me conquistou demais pela facilidade de modelagem. Claro, para a turma do universo da OAE aí, talvez, pense ali no SAP Bridge, né? Mas, cara, você modelar, por exemplo, às vezes uma ponte sem o Bridge, no SAP dói. Aí o CIA, né, o Rodrigo mostrou para nós a possibilidade de você conseguir ter um modelo muito completo ali, analítico de uma OS dentro do CIA de forma assim, espantosa. Você tem ali trilhões de combinações que são reduzidas a algumas milhares só através dessas ferramentas, né? Então, hoje em dia, estou tentando implementar isso lá na empresa, que é justamente começando lá no ArchiCAD, fazendo uns arranjos em 3D. Inclusive, se o pessoal da mecânica quiser colocar a própria carga do equipamento nesse modelo, é possível para mandar, no caso, para mim, que sou da estrutura metálica lá. Então, essa carga já vem. A gente tem um problema muito grande com informações, imagino que todos os colegas passem por isso, de qualidade de trabalho, assim, sabe? Então, para você fazer, às vezes, auditoria, o SAF ajuda muito. Mas eu confesso que esbarro na dificuldade de trocar ideias com pessoas que usam por desconhecimento do mercado dessas possibilidades. Mas, aos poucos, tem o pessoal lá no grupo que eu vejo tem começado a usar mais, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu, acho que eu não sou usuário do SAP, né? Eu já usei o CIA por muito tempo e concordo muito contigo em relação à facilidade, não só a facilidade de modelagem, mas também a facilidade de interpretação dos resultados, né? Isso é uma coisa que extrapola muitos outros softwares que tem no mercado. Eu fiz essa colocação muito mais no sentido, até puxando para essa interface do que seria o modelo estrutural e do que seria o modelo construtivo, vamos dizer assim, né? O que vai levar ali para o detalhamento final, né? Que eu acho que, pelo menos dentro da minha aplicação, que é mais questão de OAE, é que mora o grande desafio, né? Então, quando você trouxe essa questão do ArchiCAD, eu nem falei só em relação ao SAF, né? Mas até nessa manipulação, né? Porque a gente tem muita dificuldade com outras ferramentas, muito nisso que você comentou, às vezes você pulveriza ali um modelo que nó não está conexo, né? E a gente sabe que, às vezes, para se encontrar o que está acontecendo de problema,
Eu já perdi um dia custoso. inteiro, sabe? Rodando o modelo e vendo ali, tá aí para o estático, o negócio não tá estável, aonde que não está a estabilidade, e você vê ali que tem um nó que está, assim, excêntrico por 0,0003 metros, e esse é o problema. Então, eu trouxe mais esse sentido, né, Vix? Depois a gente pode até trocar um pouco mais de ideia em relação à sua experiência com o ArchiCAD, mas, mais uma vez, eu queria até agradecer aí essa Imagina. Eu que compartilhamento da sua agradeço. experiência em relação a isso. Bom, Com você, eu tenho certeza que você comprou pelo software, não pelo vendedor, porque o vendedor era inexperiente. Baião, primeiro eu queria dar parabéns, porque Obrigado. em termos de fluxo de trabalho, eu vejo que é quase o estado da arte. Eu vejo que a engenharia brasileira não deixa nada a desejar, a engenharia americana, norte-americana, de um modo geral. Eu queria que o fluxo de trabalho que eu vejo fosse assim. E eu só queria entender um pouco, quando você fez a exportação do modelo de cálculo para o Checkbolt, você, me parece, selecionou uma determinada porção do modelo de cálculo para limitar as ligações de interesse. Como é que foi isso? Não entendi exatamente como que isso deu. Então, ali, eu posso até mostrar aqui. O que acontece, tá? Por exemplo, eu tenho uma fachada do prédio aí, um monte de ligação, tá? Hoje, no meu fluxo, o que eu faço? Como eu não consigo, dentro do IDEA, saber, a princípio, qual região dessa aqui que vai ser a crítica, e veja que eu tenho, os perfis ali são basicamente os mesmos, colunas as mesmas, não faz sentido, às vezes, eu ficar dimensionando 10 tipos de ligações para os mesmos perfis. Essa exportação aqui, essa seleção, né, eu faço uma primeira análise no software, tá? Seja no CIA ou no SAP, esse primeiro tempo que a gente gasta vendo ali os esforços internos, entendendo aonde que está a região crítica. A ligação crítica ali e tal, que como a gente estava até trocando uma ideia ontem, essa questão ali dos envelopes. Quando a gente recebe, por exemplo, o SAP, quando você importa envelope, ele te mostra o máximo mínimo, mas não fala o que está fazendo o máximo mínimo. Então, ainda que você tenha a combinação, ele não te mostra qual que é a crítica, ele só te mostra o máximo mínimo. Beleza, eu preciso saber, a princípio é só isso mesmo, mas se eu quero corrigir o meu modelo analítico, eu preciso saber o que está causando aquela situação crítica. O CIA ele já me mostra essas combinações críticas, então fazer esse trabalho de filtro no CIA hoje é muito mais rápido. Então eu conseguiria facilmente filtrar essas regiões de interesse, considerando a similaridade de perfis, tá? De vigas com colunas chegando, faço esse trabalho, esse filtro no CIA, por exemplo, aí depois eu jogo, por exemplo, o ponto de interesse lá para mim no checkbot. Por quê? Como eu disse, como eu vou dimensionar as ligações, eu não vejo muito sentido de eu carregar meu projeto inteiro aqui dentro, salvo algum critério, às vezes, do que eu posso estabelecer na minha empresa, de guardar a memória do projeto. Seria interessante. Por exemplo, eu pego um prédio como esse, porque eu atribuo aquela ligação ali da viga com coluna, ela vai se repetir 200 vezes. Poxa, eu tenho essa ligação na minha biblioteca, consigo aplicar essa ligação em todos esses nós aí e pedir para ele calcular, se eu quiser. Então, veja que dá para fazer dessas duas formas. Você filtra o pior caso, exporta, depois você pode sair aplicando essa ligação que você entendeu, que seria a ligação, né, que cumpre ali, né, os critérios de resistência, aplica essa ligação ali, que você já tem isso na sua biblioteca, e consegue mandar calcular todas essas ligações aí com a envoltória do nó. Só que, assim, para modelos grandes desse jeito, não tem jeito, o esforço computacional é grande. Mas, tá? No caso, através do plugin no modelo, no software de cálculo, você pode delimitar a região de interesse, Pode. em vez de, obrigatoriamente, analisar todo o arquivo. Eu faço isso primeiro, que eu faço esse filtro lá, porque eu já tenho ferramentas lá que me facilitam esse trabalho. Sim. Aí, quando eu venho para cá, posso fazer isso que eu te falei.
exporto às vezes esse nó que eu sei que é o crítico, dimensiono ele, monto essa ligação paramétrica. Aí depois eu posso importar todo mundo via checkbot e verificar se ela passa para aquela envoltória de esforço para cada um dos nós. Mas um modelo como esse aqui, facilmente, ele vai ficar um tempo calculando. Então, por isso que você tem que fazer esse trabalho ainda, assim, né? Esse papel do engenheiro, de analista, assim, antes de sair processando, para você, como é o intuito até da palavra aqui, é otimizar o processo. Então, eu tenho que também utilizar as ferramentas em toda a sua potencialidade, cada um com o seu ponto positivo aí. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. É bacana ver hoje, profissional buscando fazer esse fluxo de trabalho, usando várias ferramentas. Eu sou bem apaixonado por isso. Mas eu queria ver, falando do teu fluxo de trabalho, eu queria sair um pouquinho da parte técnica e falar um pouquinho da parte comercial. Eu vi que você mencionou ali que você chega no seu detalhamento todo 3D e depois ainda gera as pranchas, os arquivos 2D, que é um custo, é muito oneroso para a gente que trabalha com projeto. Eu queria saber contigo se você vê alguma, a curto, a médio prazo, da entrega do projeto ser feito só no arquivo 3D, para o próprio cliente final extrair as informações que ele queira. E uma segunda pergunta seria se você ainda depara com quem não quer um modelo 3D. Aquele cliente antigo que fala, olha, isso aí para mim é perfumaria, é penduricalho, eu quero a minha prancha 2D, eu vou para a obra, eu quero abrir o meu A1, o meu A0 e resolver o meu problema. E como é que você trabalha desse jeito? O seu custo... Eu acredito que você não faça mais direto só num CAD, um arquivo 2D convencional. E como é que você age comercialmente para atender um cliente desse? Esse é um ponto interessante que ainda não temos uma resposta pronta para ele, pois, né, como a colega da Quadrante mesmo disse, a gente precisa cumprir os prazos. Infelizmente, ainda a gente não adquiriu uma maturidade ali desse fluxo suficiente para suprimir o uso do 2D. Mas o que eu vejo hoje assim dos universos de aço e concreto, tá? O aço, a indústria brasileira hoje está se especializando muito, assim, os grandes fabricantes de estrutura. Você tem uma gama hoje muito grande de soluções de realidade aumentada, que você consegue ali rastrear um QR Code daquela peça e ela te mostra na própria peça ali se o cara está fabricando aquilo conforme, né, o especificado, inclusive utilizando até a linguagem NC para extraída do Tecla, né, e essas outras soluções CAD para a fabricação. Então, isso para o aço, eu enxergo que a gente está um caminho mais próximo de obter essa industrialização, digamos assim, mais inteligente, e do ponto de vista de deixar um pouco de lado o papel. Porque ali você, às vezes, com um tablet, com modelos em fábrica, né, claro que isso é num contexto de grandes montadoras, tá? Tem essa possibilidade, aí você consegue usar esse modelo. Já na civil, hoje eu vejo que é onde mais dói essa questão, principalmente de detalhamento. A forma, assim, o pessoal já está conseguindo um resultado muito legal de extração de desenhos, mas a armação ainda é complicada, porque lá no chão da produção você tem um cara que precisa desse desenho de armação. Para ler, ele acostumou a ler a vida inteira aquele tipo de detalhamento. Então, não sei, você vai mandar às vezes um tablet lá ou encarregado com um negócio assim, em 3D para montar. Na civil, eu enxergo que a gente tem que percorrer um caminho ainda maior. Nos pré-moldados, talvez nem tanto, tá? Porque aí o pré-moldado já tem uma visão tanto quanto parecida com a da estrutura metálica, mas a civil eu enxergo um caminho assim, mais árduo a ser seguido para essa produção de informação. Não consegui ainda excluir o 2D do meu fluxo, isso tem sido impossível. O que a gente tenta fazer, e no aço a gente tem conseguido, via aplicativos, por exemplo, dentro do Tecla, é você produzir 2Ds ali um pouco mais automatizados. Tá? Isso no aço já tem. Já vi no LinkedIn lá um pessoal do Oriente ali, pessoal muito entusiasmado com programação, estão fazendo isso para concreto.
Mas inclusive o Tecla para detalhamento de concreto armado, assim, ele é excelente e pouco usado ainda aqui no Brasil. É uma ferramenta muito cara também, né? Então, no aço, eu enxergo que a gente está num caminho mais próximo de atingir essa maturidade de utilizar modelos do que na civil. Tá? Abordando só as obras civis, quando você ainda tem um cliente que te pede que só tem a exigência dele, é somente as pranchas de desenho 2D, você mesmo assim trabalha com esse fluxo todo? Você gera o arquivo 3D para atender ele somente com as pranchas, somente com os 2Ds? A gente trabalha. A diferença é quando você chega no detalhamento, aí não vai ter jeito. Assim. Por exemplo, hoje lá a gente não utiliza o Allplan, mas assim, acaba que eu ainda dependo do projetista lá fazer o detalhamento de armadura que a gente faz o croquis e passa com a memória, às vezes, para ele, não tem jeito. Essa etapa a gente ainda não conseguiu vencer da armadura. A forma até sim, mas a armadura é uma coisa que incomoda ainda. E a armadura, mesmo para quem começa a usar o Allplan, apanha muito, assim, porque é uma ferramenta muito poderosa, até você atingir maturidade, parametrizar ele, para entregar aquilo que você quer, é uma curva ascendente, mas assim, você tem que estar disposto a sofrer ali, mas assim, é claro que o resultado ele vem. Né? Tem um cara que está ali atrás mexendo no computador que eu acho que ele ajuda um pouco nisso, né? Baião, primeiro de tudo, parabéns, cara. Obrigado. Muito legal ver todo esse processo fazendo aquele círculo que você mostrou, né? Seria ideal se a gente conseguisse modelar uma vez só, sabe? Tem um trabalho de modelar em 3D uma vez só, independente de onde veio a informação, se foi da concepção da cabeça de alguém, se foi de um projeto de arquitetura, mas modela uma vez só e vai alterando até chegar onde quer, vai adicionando, né? Seria muito melhor ser aditivo do que ser repetitivo, né? Exato. Fazer toda vez. Mas eu acho que um dia a gente chega lá. Agora, falando sobre esse aspecto que você descreveu algo que todo mundo aqui sofre, né? Em geral, você faz uma estrutura que repete ligação 1000 vezes e você tem que descobrir onde é o crítico para dimensionar. Aí, em geral, você passa um tempo olhando diagrama de esforços distantes, você olha gráfico de dimensionamento, você sabe mais ou menos onde você aplicou as cargas, vê a rigidez da estrutura, e aí você tem que decidir onde é, porque analiticamente realmente é difícil, né? Sim. Mas aí, parando para pensar no que você falou, eu acho que... Eu queria perguntar para você que olhou mais as estruturas do SAF, existe alguma aba de resultados no SAF ou não? É só modelagem? Vou até mostrar aqui o site deles. O que acontece com a maior parte do desenvolvimento dessas ferramentas, né? É muito difícil, às vezes, a disseminação assim, das versões, né? Então, hoje... O ArchiCAD ele consegue exportar um SAF, acho que o 2.0, a gente está no 2.1, o Rodrigo até já me deu a notícia que estão para soltar o 2.2, que aí, por exemplo, ele já é capaz de exportar resultados de combinações não lineares. Então, o que eu ainda não consegui resolver, aí tem tentado às vezes bater essa bola, visitar lá o GitHub e tal para ver, ele me fala que ele exporta o resultado de esforço interno. Mas como ele trabalha com Excel, para um modelo daquele tamanho ali, eu não sei se o Excel consegue dar conta disso, porque vai precisar de um espaço de armazenamento assim, enorme. Então, é isso que eu ia... Porque assim, eu não acho que ele faça isso, porque o SIA é um motor de cálculo. Ele vai resolver uma matriz de rigidez e aplicar os esforços e ver as deformadas. E calcular as tensões. Não tem como salvar isso, né? Eu imagino. Para você transferir, tipo assim, eu quero levar isso aqui do CIA para o... Exato. Não faz nem sentido você levar o esforço interno para outra solução. A geometria, carregamento e combinações, aí sim. Beleza. Só que assim, de alguma forma, o IDEA transfere o esforço nodal para dentro do checkbot. Porque aí o checkbot se abre o connection. E, em geral, até você percebe quando você faz isso, está linkado... e você manda vir uma conexão, você até vê escrito calculating. Ele faz Ele provavelmente... e tem uma função dentro do próprio CIA que faz isso, que é a de esforços internos, né? Você consegue você mesmo pegar essas mesmas coisas dentro do CIA. E aí, parando para pensar, poderia ter duas formas, né? Pegar e fazer para todos esses pontos no CIA
e aí exportar essa tabela, e aí você filtra essa tabela, porque qual que é o grande problema de calcular tudo como você disse? É porque você teria que gerar para cada uma dessas connections dentro do checkbot a malha, mandar rodar, calcular e tudo mais. Agora, se a gente faz... Poderia ser um processo, né? Que facilita, nunca ninguém tinha pensado nisso. Mas pegar essas tabelas geradas pelo CIA, com os sources internos, e copiar tudo para dentro de um modelo só, por meio do XLS import lá. E aí, dentro do próprio modelo do Connection, você consegue calculate load extremes, né? Então, poderia ser um jeito, por exemplo, de fazer isso analiticamente, um caminho, né? O SAF, o IDEA, parece que ele transforma, ele faz a conversão desse modelo analítico do SAF em XML, então ele trabalha aquilo ali na forma de dados, né? Então, eu imagino que ele faça isso com a parte dos esforços internos, até para ele poder depois processar no próprio programa, né? Sim. Ou seja, de alguma forma, você tem um resultado ali. Só que, quem sabe, às vezes, na nossa área, o uso seja o design generativo, da inteligência artificial, ela veio ajudar muito nessa questão das tarefas repetitivas. Sim. Jamais vai excluir o nosso papel, mas assim, de você fazer essas análises de forma mais rápida e mais assertiva, né? Porque assim, parando para pensar com a cabeça de programador, dentro do checkbot já tem as informações em cada nó, Sim. da incidência da barra, de cada rotação Você de tem um cada perfil barra, ali e tal. da seção transversal e da envoltória de esforços que foi puxada do programa de cálculo, seja o CIA, seja o SAP, qualquer coisa. Então, em tese, tem todas essas informações lá. Sim. Criar um grupo, bastaria primeiro encontrar os diferentes grupos e criar um modelo de cálculo só de connection com isso tudo filtrado já, né? Poderiam até indicar nó e combinação, né? Fica talvez uma sugestão de Eu desenvolvimento. imagino tentar fazer isso, assim, às vezes nos falta tempo, né? As ideias a gente tem, às vezes tem uma ideia até do caminho, mas quem sabe usando um grasshopper da vida para você conseguir ali criar esse loop aí de verificação, né? Pois é, Eu imagino alguma coisa assim. Em função da incidência e seção, pega os esforços e cria um novo. Mas eu digo isso porque pode até ficar uma sugestão de desenvolvimento, né? Por ideia, pessoal. É possível, né? Porque está lá a informação. Sim, Bastaria sim, concordo. fazer isso, né? Concordo. Legal, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Tudo bem, Baião? Bom dia. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta sobre o fluxo de trabalho paramétrico, mas só complementando o que eles já estão falando, a gente usava o CIP 3D, acho que muita Sim. gente começou usando, né, o Já CIP usei 3D bastante. para fazer. E ele faz essa associação das ligações similares, né? Quando você gera as ligações de perfil lá, ele padroniza todas que têm o mesmo comportamento, né, de perfis. Então, ele já faz ele não faz uma análise complexa da envoltória de esforços, mas ele busca a similaridade entre perfis e características para criar essas ligações, né? Então, daria para pensar essa ferramenta como algo para ser implementado também no CIA. Mas o que eu queria perguntar é sobre essa questão da parametrização, que você indicou o Rhino no seu fluxo de trabalho. Com essa ferramenta agora do IDEA, que dá para parametrizar os elementos, o Rhino cai fora da jogada? Onde que você usa ele no fluxo de trabalho? Não, porque você tem toda aquela tabela, quer ver? Tem até acho que a tabela, o site o background teórico do IDEA, assim, é fantástico. Ele basicamente nesse portal aqui, por exemplo, ele está mostrando para nós como usar essa informação. A ideia do Grasshopper neste caso, assim, você consegue fazer isso dentro do IDEA, só que o Grasshopper ele já te abre um universo maior de possibilidades, de recursividade, às vezes, de você pegar uma determinada geometria e chegar num resultado, né? Você está em A, você quer chegar em B, o Grasshopper ele vai te dar mais possibilidades do que a interface ali do IDEA, né? Então, o IDEA ele foi feito ali, você consegue fazer tudo lá dentro do próprio programa, claro, mas ele não é tão, às vezes, visual, igual o recurso do Grasshopper. Então, o Grasshopper, talvez ali você enxergando, quase que você vê o fluxo da informação ali, o visual, talvez, eu acho que te dá mais celeridade do que o recurso tabelar, que é o IDEA hoje, né? Da forma que foi implementado. Então, na verdade, o Grasshopper ele vai ampliar aí a
suas possibilidades, né? Porque tem muitos plugins lá dentro, então... Sim, o pessoal da arquitetura usa muito, bastante. Né? A gente deveria, eu acompanho tem o Chris, acho que é talvez o mais conhecido. Assim, os caras fazem uns negócios absurdos, cara, utilizando o Caramba, né? A integração do Caramba. Pô, imagina você conseguir... Você dimensionar... com Caramba, por exemplo, você consegue definir, com base nos seus esforços, a posição ótima das suas colunas. Sim, é incrível. Cara, isso é fantástico. É uma otimização, né? Fantástico. Pois é, então eu acho que a gente tem que explorar mais esse cenário da parametrização, haja vista os problemas de prazo que a gente enfrenta hoje. Né? Então, nós, como engenheiros estruturais, assim, temos que flertar mais com a programação, ou então colar em alguém que entenda bem. Sim. Porque eu acho que tem sido, assim, pelo que eu tenho sentido, nos próximos, né, a próxima geração de profissionais vai ter isso talvez mais no DNA do que a gente, mas para a gente incorporar mais essas ferramentas para auxiliar no nosso trabalho. Bacana, obrigado. Né? Mais alguém? Se deixar, a gente fica até amanhã aqui, né? Vamos embora. Fazer um comentário rápido aqui. É impressionante como a gente se surpreende sempre com o que os nossos clientes estão fazendo. A gente viu o Felipe, o Carlos, você, é impressionante. Assim, vão além daquilo que a gente imaginava que seria possível, e eu estou muito curioso para saber, no nosso próximo BIM Workshop, o que você vai trazer para a gente. Espero trazer mais utilizações aí do universo do Grasshopper. Né? Pegando um gancho no que o colega falou, lá na pós, por exemplo, o Rodrigo ensinou a gente a fazer um modelo analítico de uma OS, por exemplo. Aquela modelo ali é uma OS mais simples, né, de elementos pré-moldados. Por ser mais simples, daria facilmente para você modelar, fazer aquele modelo analítico. Assim como o Rodrigo fez direto no CIA, você conseguiria fazer isso via SAF lá no ArchiCAD. Claro, às vezes você vai ter ali uma OS, às vezes de um caixão e tal, aí fica um pouco mais complicado. Né? Mas, para concreto, inclusive, é mais fácil lidar com isso do que o aço, porque o aço tem geometrias muito complexas. Então, nem sempre a gente consegue exportar determinados tipos fazer essa troca de geometria, tem essa limitação. Tá? Mas esse fluxo eu não abordei porque, né, já não tem a licença mais do Tecla, mas, por exemplo, a gente consegue, né, o fabricante lá, você tem toda a sua estrutura modelada, você quer fazer uma verificação de uma ligação, a gente viu que é possível, o Rodrigo, inclusive, está fazendo isso na sala ao lado. Né? Mas, no nosso dia a dia, eu não acho produtivo a gente trabalhar com o checkbot do módulo do CAD, né, assim, seja Tecla, Advanced Steel para o IDEA, porque ele traz aqueles elementos todos cheios de operações, não sei se vocês já estão familiarizados com a ferramenta, mas você tem que fazer diversas operações para você chegar naquela ligação. Então, para nós não vale muito a pena, porque, poxa, você vai ter que testar ali posições de parafuso diferentes, dependendo dos seus esforços. Então, eu acho que esse seria um caminho mais produtivo, sabe? A sugestão, né, o caminho a ser seguido agora é justamente a gente conseguir otimizar, são as envoltórias de esforço ali para as condições de ligação e criar um grouping. Como você disse, o CIP faz isso, só que o problema do CIP, que eu já percebi, eu nunca consegui encontrar os mesmos valores de esforço interno da ligação. Eu não sei aonde que vem o resultado, mas não sei se o CIP Connect melhorou isso, tá? Porque eles criaram uma ferramenta lá similar ao CBFEM, parece, mas não sei se é o mesmo critério. Mas eu nunca consegui achar, até para a turma lá que faz cálculo de fundação e tal, cara, eu nunca consegui chegar naqueles valores lá. Então, assim, eu já usei ele muito como modelo analítico, de dimensionamento também, mas de ligações não. A confiabilidade, depois que você começa a ver, assim, ela cai por terra, aí depois você conhece uma ferramenta dessa e vê ela sendo amplamente testada, né? E agora, com essa parte do concreto, o pessoal lá está super animado, né? Lá que trabalha comigo, o pessoal da fundação lá, justamente porque a gente tem cargas muito elevadas, com disposições completamente fora do mundo da predial, né? Às vezes você tem uma sapata lá com 3, 4 fustes excêntricos, com carga de não sei quantas toneladas,
E essa possibilidade de você enxergar, né, os fluxos de tensões ali materializando, né, nas peças, essa opção agora do 3D, nossa, tá assim, é um game changer, né? Então a gente está super animado com o próximo BeamWorks aí. Ah, pois é. Pois é. Mais alguma pergunta? Fechamos? Boa. Parabéns, então, Frederico. Obrigado. Obrigado. Vou desmontar aqui.